Abre a tua Bíblia no Salmo 37, nessa manhã. Salmo 37. Nós iremos dar continuidade, irmãos, na palavra da semana passada. E se alguém não veio semana passada e não ouviu e talvez fique um pouco fora de contexto, todas as mensagens que têm sido pregadas, a gente tem um canal no YouTube, a qual a gente posta elas lá e vocês poderão estar ouvindo depois. É só entrar lá que é de graça, não precisa pagar nada. Amém? Nós estamos falando sobre o quê? Fim dos tempos, né? Estamos começando a estudar o Apocalipse. Pelos sinais que têm sido dados, a gente crê que nós estamos vivendo os últimos minutos. Nós nem falamos mais em anos, nem dias. Eu creio que estamos vivendo os últimos minutos dessa era, desse período a qual a Bíblia chama período dos gentios. O período a qual, antes de Jesus ainda morrer, os seus discípulos perguntam para ele, no capítulo 24 de Mateus: quando será, Senhor, o teu reino estabelecido? E quando será o fim do mundo? Amém? Jesus já estava ensinando isso para eles. E eles queriam saber a data. E Jesus falou, não será para vocês. Eu vou dar sinais. E Jesus deu os sinais em Mateus 24, 25. E os sinais, a maioria já se cumpriu. E outros estão se cumprindo na nossa época. Amém, irmãos? E sim, aqui no Salmo, né? No Salmo 37, assim como infinitas profecias. A Bíblia é cheia de profecias, irmãos. No Salmo 37 nós vamos conseguir ver o Senhor anunciando o fim do mundo. Nós vamos conseguir ver no Salmo 37 o Senhor prometendo que um dia Ele viria, destruiria o ímpio e salvaria o seu povo. Amém? Salmo 37, 1. Vamos começar de leve, vamos começar no Salmo, depois vamos para o Apocalipse. Diz assim: não te indignes, não fiques indignado, contrariado, por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faça o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, agrada-te também no Senhor. Não do Senhor, irmãos, mas no Senhor. Amém? Tem uma diferença de se deleitar, se agradar do Senhor e no Senhor. Quando nós queremos nos deleitar do Senhor, é o Senhor que tem que fazer o que a gente quer. E quando a gente se deleita no Senhor, nós fizemos aquilo que o Senhor quer. Amém? Eu me deleito, eu tenho prazer no Senhor, nas coisas que o Senhor estabelece, que Ele propõe, não que o meu coração propõe. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos, quem são os mansos? Aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que não ficam indignados com aqueles que praticam o bem e estão tendo êxito. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pula para o versículo 27. Aparta-te do mal e fazes o bem, e terás morada para sempre.
Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam no Senhor. Amém, irmãos? Nós não lemos o Salmo inteiro porque ele é muito comprido, mas o Salmo 37 inteiro nos promete que o Senhor um dia julgará este mundo. Um dia o Senhor julgará aqueles que fazem planos conforme os seus desejos, conforme os seus corações impenitentes, né, conforme as suas impiedades, conforme aquilo que Deus não se agrada. E o salmista nos encoraja, irmãos, o salmista nos encoraja a não ficarmos indignados quando a gente vê pessoas que praticam o mal se darem cada vez melhor nessa terra. O salmista diz, não se indignes, não fiques indignados, não tenhas inveja de praticar as mesmas coisas erradas para ter os mesmos resultados bons aos olhos humanos. Amém? Por que nós não podemos nos indignar? Porque a Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança. Hebreus diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Amém, irmãos? E se nós desejarmos as mesmas coisas que é prometido sobre aqueles que desagradam, o Senhor virá sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Essa terra aqui é boa de se viver ou não é? Sim ou não? Sim, eu acho. Tem gente que diz que o inferno é aqui. O inferno não é aqui, irmãos. Amém? O inferno não é aqui. Primeiro que o inferno é um local onde aqueles que não morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição. Não é a condenação final. Essa terra é boa, né? Ela é boa para a nossa carne. Nós muitas vezes não desejamos ir com o Senhor porque nós queremos ficar aqui eternamente. Mas por melhor que essa terra seja boa, por maior prazeres lícitos, sim, nós não falamos dos ilícitos, os prazeres lícitos, né? Passear, tomar um banho de rio, dar uma voltinha de cavalo, comer uma pizza, fazer um churrasco, ir no cinema, assistir um filme decente, né? Coisas boas, coisas lícitas. Mas aqui diz, irmãos, que tem uma terra guardada para aqueles que confiam, que esperam, que descansam no Senhor. Amém? Daqueles que não têm astutos intentos para se dar bem. Tem uma terra, irmãos, a qual os mansos herdarão. Lembra de Mateus 5, as bem-aventuranças? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, Jesus falou, os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Que terra é essa? Nós vamos compreender nessa manhã, irmãos. Qual será o juízo para os ímpios? Qual será o juízo para aquele que não confia no Senhor? Qual será o juízo para aquele que quer insistir nas suas preferências? Amém? E acha que o errado é o certo e o certo está dando errado. Abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 7. Profeta Daniel, não muito para frente dos Salmos aí. Vai acabar os Salmos, Provérbios, vai começar os profetas. Profeta Daniel, capítulo 7. Um capítulo muito intrigante. Muito difícil de se desvendar, irmãos. Mas que revela muitas coisas. Quando a gente começou semana retrasada a falar, semana passada, começamos a falar sobre esse assunto, só recapitulando rapidinho, lembra que nós começamos em Apocalipse com a manifestação, né, do cavalo branco, os selos sendo abertos, as coisas acontecendo, preparando para que a besta, né, a manifestação do anticristo,
se figurasse, né? Nós estamos caminhando até ali e nós cremos que quando chegar no final dos 7 anos de pacto com esse cavaleiro branco que representa o anticristo, ainda não manifesta na sua maldade, nós cremos que a igreja santa, aqueles que confiam e esperam no Senhor, né? Aqueles que não vêm todo domingo no culto a semana inteira, né? Vêm num culto, adoram a Deus, mas se indignam ainda, ficam indignados ainda que as coisas não são conforme eles querem. Então essa igreja santa será o quê? Arrebatada. Amém? Será arrebatada. Mas muitos ficarão, irmãos. Muitos que congregam, muitos que já se batizaram, ficarão, infelizmente. Deus dá uma visão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como semelhante ao Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu domínio é o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal que devorava. Fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta, a última que se levantou, a pequena, essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo dá isso? 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 1 mais 2 mais meio. 3 e meio. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios
o servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? Que visão doida, né? Que visão doida que Daniel teve. Quantos talvez já leram essa visão, né? E se motivaram a não ler mais a Bíblia? Quantos leem a Bíblia e nos confrontam que não entendem a Bíblia, né? Só que aqui, irmãos, Daniel ele disse que ele também não entendeu. Ele teve a visão e ele se perturbou. No começo do capítulo, nós não lemos, já lemos bastante, mas ainda não lemos tudo. No começo do capítulo, ele tem a visão do animal, né, que representava 4 reinos. Daniel, em 550 a.C., teve essa visão. Ele estava morando no reino da Babilônia. Era o reino que dominava todo o mundo da época. Amém? E ele vê esse primeiro reino. Depois ele vê o segundo animal, o segundo reino, Média Persa, o que conquistou a Babilônia. Depois ele vê um terceiro animal, que representava a Grécia, que veio a Grécia dominar a Média e a Pérsia. Depois ele viu o quarto animal. E aqui diz, irmãos, que é o quarto animal que chamou a atenção de Daniel. Ele não entendeu nada da visão. Só que ele disse que o que mais chamou a atenção dele foi o quarto animal, que representa o reino romano. Representou o Império Romano. Amém? O último império conhecido sobre a terra. 4. Assim como profetizado, desde quando Daniel viveu e profetizou, irmãos, exatamente 4 reinos dominaram a terra. 4 impérios totalitaristas. Amém? Daniel começa com um fim, né? Ele diz que ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Jesus se intitulava como? Filho do Homem. Ele diz que ele viu o Filho do Homem vindo nas nuvens. Ele dá uma visão, né, da segunda volta de Cristo e começa a entrar de novo, começa a entrar naquilo que ele viu. Os 4 reinos que existiam, os 4 reinos que iam deixar de existir e que desse último reino, nos últimos tempos, se levantariam 10 reis, 10 reinos, 10 nações, irmãos, 10 nações, da qual dessas nações surgirá, se levantará uma ponta pequena. Amém? Veja que são cabeças, mas uma ponta pequenininha representando um homem, né? Um homem, a qual nós entendemos que é o anticristo. Amém? Aqui dá vários detalhes, várias riquezas. Diz que essa ponta blasfemará, falará palavras contra os santos do Altíssimo e contra o Altíssimo. Perseguirá os santos do Altíssimo. Amém? Por quanto tempo, irmãos? 3 anos e meio. E a Bíblia é clara, nós vamos ver ainda hoje, a Bíblia é clara que esses 3 anos e meio são os últimos 3 anos e meio na terra. Mas aqui deixa claro que haverá santos do Altíssimo ainda aqui na terra. Amém? O que é santo? Separado. Eleito. O Senhor elege e o Senhor separa. Mas talvez não, com certeza, Jesus vai voltar. Ele tem que voltar, irmãos. Amém? Se tivesse voltado em 2004, eu tinha ficado. Voltado em 2010, e assim por diante. Mas um dia ele tem que voltar. E se ele voltasse hoje, agora, não voltado fisicamente, mas nos arrebatasse, ele arrebatasse a sua igreja universal hoje, quantos santos ficariam aqui, irmãos? Quantos que o Senhor separou, chamou, mas não conseguiu glorificar? Amém? São aqueles que correspondem com o Senhor que irão ser arrebatados. Que nós venhamos desejar, irmãos. Que nós venhamos desejar ser arrebatados. A Bíblia diz que bem-aventurados, felizes, aqueles que já dormem em Cristo e esperam a sua volta. Amém, irmãos? Bem-aventurados
aqueles que não precisarem ser perseguidos por essa ponta pequena que se levantará logo, logo. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Talvez o capítulo mais difícil de interpretar da Bíblia. Talvez o capítulo que mais tem teorias sobre ele. Nós vamos ler e vamos tentar desvendá-lo. Esse capítulo, irmãos, aqui em Apocalipse, ele nos dá um resumo, um resumo da história, nos dá um resumo desses últimos 7 anos. Amém? Apocalipse 12, o título é A Mulher e o Dragão. A mulher é quem? A igreja. E o dragão, que sabe quem é, né? E João escreve assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias, 3 anos e meio. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, e foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, só tem 3 anos e meio. E quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pelas correntes a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançara sobre da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos ajude. Amém? Então João vê uma visão, né? João tem a visão da mulher que representa a igreja. Alguns interpretam a mulher como sendo Maria, né? Talvez seja algo aceitável, a mulher seja Maria, que deu à luz a um filho, Jesus, né? Mas conforme os nossos estudos, conforme aquilo que temos buscado, conversado com alguns irmãos, aqui diz que a mulher, o filho que foi gerado pela mulher, no versículo 5, irmãos, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, 26, é isso? 2, 26, que aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem, aqueles que se guardarem fiéis até o fim, vão receber uma recompensa, vão reger as nações da terra com vara de ferro. Amém? Quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, aí sim, quando ele voltar, não no arrebatamento, quando ele voltar para a batalha do Armagedon, ele voltará com um exército que o acompanhará. Quem serão esses? Os santos. O filho que foi gerado. Amém? O filho que foi gerado, irmãos, por essa mulher, por essa igreja, por esse plano de Deus. Amém? Essa igreja, vê que começa. E esse filho foi o quê? Arrebatado para o céu. Jesus foi arrebatado? Foi? Não. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Jesus não foi arrebatado. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos 40 dias, se despediu deles, e a Bíblia diz que ele foi subindo, até que uma nuvem o tapou. Amém? Jesus foi elevado aos céus. Então nós cremos que aqui está falando do arrebatamento da igreja. 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Os fiéis, né? O filho foi arrebatado. A igreja o quê? Continuou. Aqueles que foram gerados pela igreja subiram, mas a igreja ainda ficou para os últimos 3 anos e meio. E houve uma batalha no céu. Satanás está na terra ou está no céu? Aonde? No céu. Efésios 6 fala que a nossa luta é contra quem? Principados, potestades, príncipes, hostes celestiais da maldade. Aonde? Na terra? Nas regiões celestiais. Ele não está no céu, no último céu, mas ele está nas regiões celestiais, irmãos. Um assunto muito complexo. Mas Paulo diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Então nos dá a entender que existem 3 céus. O céu que a gente vê, o céu que provavelmente Satanás habita com seus anjos, e o 3º céu, onde Deus e Cristo e seus anjos estão. Amém, irmãos? 3 céus. Então houve essa batalha. Satanás, até esse momento, seus anjos, né, não todos, a Bíblia diz que muitos dos seus anjos estão guardados em prisões, estão presos. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus é soberano. Amém? Quando der esses 3 anos e meio, começou a última semana, a igreja fiel, os filhos fiéis são arrebatados para o Senhor. Satanás é expulso do céu, irmãos. Por isso que será a grande tribulação. Amém? Por isso que será o período mais intenso que já existiu. Jesus falou que nunca houve e nunca mais haverá um período igual este. Porque Satanás, a antiga serpente, o dragão, que se chama diabo. Irmãos, olha para mim.
Não sou eu, não fui eu que criei esses nomes, está na palavra. Quem abriu a Bíblia acompanhou. Amém? João viu. O Senhor mostrou. O Senhor mandou deixar escrito. E a Bíblia diz que ele foi lançado com todo furor. Porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Amém, irmãos? E ele é tão miserável, irmãos, que aqueles que o servem, muitos, assim como eu servia, Paulo diz que era na ignorância, mas tem muitos que o servem, né, conscientes, acreditando na mentira dele, acreditando que ele é o bem. Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana, aquela estátua que tem lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, é isso que se fala? New York? Estátua da liberdade. Aquela estátua foi um presente dos maçons. Quando a maçonaria nos Estados Unidos completou 100 anos, eles fizeram aquela estátua para comemorar a vitória de Satanás no Armagedon. Eles acham que vão vencer, irmãos. Amém? Se Satanás não venceu nas nossas vidas, ele não vai vencer no último dia. A Bíblia diz, irmãos, que ele será expulso das regiões celestiais. Deus vai permitir que ele ainda tenha 3 anos e meio sobre essa terra, para que aqueles que ele enganava sejam afligidos por ele. Então, irmãos, esse capítulo é claro. Que haverá o arrebatamento, mas haverá nesses últimos 3 anos e meio aqueles que vão adorar a besta, aqueles que serão subjugados pela besta e por Deus, e aqueles que sim, terão que não amar sua vida até a morte. Amém? Vamos optar, irmãos, em sermos arrebatados. Vamos ser esse filho gerado. Vamos começar a confiar, esperar no Senhor, irmãos. Vamos parar de se indignar com aquele que prospera sobre o mal. Os mansos herdarão a terra. Abre a tua Bíblia, está no 12 aí, né? Deixa eu ler mais uma vez o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Né? Aqueles que estiverem no céu nessa época vão se alegrar. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos ler o capítulo 13 agora, irmãos. Vamos tentar entender pelo menos. Vamos tentar entender quem é essa ponta pequena que Daniel viu. Quem é esse anticristo que tanto é falado, ou pouco é falado, né? Quem será ele? Ele agirá sozinho. Capítulo 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. João, né? Viu? Vi subir do mar uma besta. Aqui, irmãos, lembra no capítulo 12, quando diz que Satanás, o dragão, lançou muitas águas sobre a mulher? Lembra? Capítulo 12. As águas, nós vamos entender no capítulo 17, que as águas representam pessoas, povos. Amém? Águas representa pessoas. Então, Satanás com certeza lançará exércitos da terra, né? O seu reino, o seu último reino, as nações que vão se unir com ele vai lançar sobre, mais especificamente ainda sobre Israel, né? Israel e os remanescentes, né? Insistentes, desobedientes, santos, que ainda estiverem aqui. Mas ainda assim o Senhor vai guardar. Amém? Então João viu uma besta que subia do mar. Né? As nações vão levantar essa besta, vão exaltar, vão pedir por ela, vão clamar por ela. Que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia.
O que é blasfêmia, irmãos? Blasfêmia é dizer que aquilo que é do diabo é de Deus e vice-versa. Aquilo que é bom é ruim. Atribuir as coisas de Deus ao diabo, as coisas do diabo a Deus, isso é blasfemar. Amém? Dizer que aquilo que é impuro é santo, tinha o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi, era semelhante ao leopardo. Os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, deu o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças, quantas cabeças ele tinha? 7. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por... quanto tempo? 42 meses. Quanto tempo dá 42 meses? 36 meses dá 3 anos. Sobra 6, 3 anos e meio. E foi-lhe dado poder. E Deus permitiu que ele continuasse por 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, olha o 7, nos últimos 3 anos e meio, e foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Amém? O poder dele, irmãos, vai ser para matar os santos. O poder dele vai ser para matar. Nesses últimos 3 anos e meio, irmãos, não adianta tu olhar para o céu e esperar Jesus vir te buscar. O arrebatamento vai ser antes desse dragão, dessa besta se levantar. Amém? Nesse período, Deus vai permitir que o dragão persiga os santos e vença os santos. Mas vença no sentido de matar. Amém? Não de condenar. Dará poder para vencer os santos. E dará poder também, diz ali, sobre toda a tribo, língua e nação. Sobre aqueles que não são santos. Sobre aqueles que não são igreja. Amém? E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Então João viu que vai se levantar uma besta. O João viu que vai se levantar um homem, um líder, a qual vai receber poder diretamente de Satanás, a qual Deus vai permitir que ele venha agir. Aí eu sei que tu queres o nome dele, né? Eu não sei o nome dele. Tu quer saber se ele já nasceu? Eu acredito aí que sim. Mas nós vimos semana passada, irmãos, em Daniel capítulo 9, lembra? Apocalipse capítulo 9. O príncipe que há de vir pertence a um povo. E o povo que ele pertence destruiu quem? O templo e a cidade santa, Jerusalém. Quem foi que destruiu Jerusalém? O quarto reino, Roma, né? O Império Romano. Aqui diz que tinha cabeças, uma foi golpeada de morte. Que nem eu falei, irmãos, tem muitas conjecturas. Talvez nós não conseguimos chegar a conclusões definitivas, mas muita coisa dá para ser clareada. Amém? O Império Romano hoje existe?
Não existe mais. Mas o que aconteceu com esse império que acabou em 476 por ali, depois de Cristo? O que aconteceu com esse império? O que virou esse império? Virou a Itália de hoje, virou a Alemanha de hoje, virou a Suíça de hoje, a França, a Inglaterra, todos esses países, irmãos. Os reis da época desses países foram se rebelando contra o Império Romano e foram conseguindo a sua independência. E quantos movimentos nós vemos hoje pedindo uma reunificação? Né? G10, G20, G isso, G aquilo, ONU, amém? Tudo isso, irmãos, tudo isso é a preparação para que esse príncipe, para que essa ponta ressurja. Tudo isso é a preparação para aquela que estava golpeada de morte venha a ressurgir novamente. Tudo nos leva a crer, irmãos, que um novo império romano surgirá. Amém? Quantas vezes já ouvimos falar que essa besta aqui é o Papa, né? Será que é o Papa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por que não é o Papa essa besta aqui? Porque essa besta aqui ela vai se chamar Anticristo. Mas ele se apresentará como Messias. Ele será levantado por muitas águas. Ele será o Salvador. Ele será um Salvador. Os judeus, nesse ano agora, em setembro, eles vão comemorar o ano 5.777. 5.777. É o ano da perfeição para o judeu. Eles estão anunciando que o Messias vai... Eu não estou dizendo, irmãos, que vai ser agora, pelo amor de Deus. Só que as coisas estão sendo anunciadas. O judeu está esperando o seu Cristo. Amém? Se o judeu não esperasse o seu Cristo, não tinha como o anticristo se apresentar e ser aceito. O judeu entende que esse ano seria o ano perfeito para o Cristo deles vir. Amém? Então, para que um judeu aceite um Cristo, para que um judeu aceite um anticristo, ele tem que ser também o quê? De que descendência ele tem que ser? Judeu. Amém? Aí tu vai dizer, mas ele não tem que ser romano? Ele pode ser do Império Romano e ser judeu. Os judeus no ano 100 depois de Cristo foram espalhados aonde? No mundo inteiro. Tem judeu de toda nacionalidade. Na época de Paulo já tinha. Paulo era o quê? Hebreu, de hebreus. E Paulo também era o quê? Romano. Quando ele foi preso, né? Ele falou, como é que vocês me prenderam eu sendo romano? Agora querem me soltar de qualquer jeito? Não, manda alguém me soltar aqui. E a vez que eles ficaram com medo, porque Paulo tinha o quê? Cidadania romana. Amém, irmãos? Então, essa besta, esse anticristo, ele tem que ter uma descendência judia, ao contrário do que muitos dizem que ele seria um muçulmano, seria um árabe. Um judeu jamais reconstruiria em aliança o templo de Salomão em Jerusalém, jamais aceitaria esse Messias, se não fosse da sua descendência. Amém? Então essa besta, irmãos, fica tranquilo, não é o Papa. Amém? Eu sei que tem muitas simbologias, às vezes uma coisa quer falar duas coisas, né? Golpeada, ferida de morte. Eu creio que se refere a esse reino, né, esse império romano que será estabelecido. E aonde entra, tu está dizendo assim, tá, mas aonde entra o papel da Igreja Católica? Aonde entra o papel do Papa? O Papa, a Igreja Católica tem um papel nessa história? Sim ou não? Tem. Agora se segura na tua cadeira. Os evangélicos também. Amém? Os maçons têm, os espíritas, né? Todos aqueles que se prostituíram, irmãos. Todos aqueles que se prostituíram vão ter um papel nesse capítulo final da história. Amém? Quando o Papa Bento XVI, me perdoe se tiver algum católico aqui, irmãos, ou algum evangélico aqui, né? E se ofender comigo.
Eu estou falando dos dois lados. Quando o Papa Bento XVI, não é esse que está agora, esse é o Francisco. Quando o Papa Bento XVI tomou posse, no seu primeiro discurso ele falou assim, ó, procure na internet, não acredite em mim, procure na internet. Seu primeiro discurso: o mundo precisa de um líder supremo. O mundo precisa de uma nova ordem mundial. O mundo precisa de um novo império romano, em outras palavras. Amém, irmãos? Foi o Papa que falou, foi Bento XVI. Qual é o papel? Vamos entender aqui, vamos continuar lendo. Capítulo 13, 11. Eu não sei se tu sabia, mas vai ter duas bestas. João disse assim, eu olhei e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como o dragão. Era inspirado por Satanás, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem quem? A primeira besta. Qual é o papel da igreja verdadeira? O varão gerado, o filho fiel. Qual é o papel do filho? Fazer com que as pessoas adorem a quem? A Deus. Né? Esse é o papel da verdadeira igreja. Para que as pessoas adorem a Deus, precisa de alguém que faça esse papel, irmãos. Então João vê a primeira besta se levantando e depois ele vê uma segunda besta. E essa besta vai convencer as pessoas, as nações, a adorarem não ele, mas a primeira besta. Amém? Aquele a qual o dragão também deu o poder. E faz grandes sinais. Versículo 12 ainda na metade. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for o quê? Curada, a besta romana. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem é que não vai adorar a imagem da besta? Os santos que aqui ficarem, né? Os santos que talvez não despertaram, os santos que talvez estavam se indignando com algumas coisas e queriam também algumas coisas. Paulo, irmãos, no capítulo 4 do livro de Efésios, ele fala assim, ó, porque Cristo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, doutores, evangelistas, querendo o quê? O que Deus queria? O que Cristo queria dando esses dons a homens? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo gerar um filho da mulher, igreja. Amém, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, sim, aquele que foi santificado, separado, mas não se aperfeiçoou, vai ficar. Eu creio que sim, vai ter força para não adorar a imagem da besta, mas será morto pela besta, será morto por Satanás. Amém, irmãos? Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém, né? Eu odiava pegar bicho do pé, porque eu tinha que tirar, doía tanto. Meu Deus.
Será que essa besta, será que essa incorporação de Satanás conseguirá? Será que ele vai conseguir gerar dor nas pessoas, irmãos? Será? Quem já leu a história do Holocausto? Quem já leu a história do Hitler, irmãos? O que ele fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial? Para quem não sabe, Hitler era um maçom, né? Um maçom. Quem já leu a história da Inquisição? Na chamada Idade Média, Idade das Trevas, né? Quantos meios de tortura aquelas pessoas passavam, irmãos? Simplesmente porque eles queriam que eles negassem a Cristo, mas eles não negavam. Quantas torturas os romanos fizeram com os primeiros cristãos que não queriam negar a Cristo. Aquele monumento que tem lá em Roma, o Coliseu, que muitos saem para ir lá visitar. Já ouviram falar no Coliseu de Roma? Aquilo foi construído para os cristãos. Eles soltavam os leões lá dentro e os cristãos entravam para ser comidos pelos leões. Amém? Aí eles pararam de usar o Coliseu, porque os cristãos entravam de cabeça erguida cantando hinos de louvores ao Senhor. Amém? Até o leão comer tudo, irmãos, eles ficavam cantando. E daí o diabo falou, opa, vamos mudar a estratégia. Não está adiantando matar, vamos paganizar. E daí o diabo entra na igreja. Amém, irmãos? Vamos despertar, irmãos. Vamos seguir o conselho do Salmo 37. Vamos esperar no Senhor. Nós vamos herdar a terra, mas não essa. Amém? O Senhor falou que os ímpios cedo, logo serão desarraigados, não vão mais existir, vão ser arrancados pela raiz. E nós vamos herdar a terra. Nós não vamos falar dessa terra hoje, é mais para frente. Amém, irmãos? Isso não é para nos assustar, isso é para nos convencer, isso é para nos despertar que o Senhor nos ama, que o Senhor quer nos arrebatar. O Senhor gerou a mulher, a igreja, aquela que nós achamos que é esse lugar, não é, é a igreja, aquilo que Cristo conquistou na cruz. E essa igreja veio para gerar filhos, esses filhos serão arrebatados. Vai ter a segunda chance, eu não quero, que Deus me livre de ir na segunda chamada. Seremos torturados, mortos pela besta. Todo aquele que não adorar a besta, irmãos, será martirizado. Amém? Onde é que nós paramos? Versículo, está quase acabando. 14? 15 agora. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A primeira besta, não a segunda. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. E quanta sabedoria é necessária. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo ouve. O número da besta é o 666. E desde adolescente, irmãos, desde adolescente, eu ouço falar que a marca da besta é o chip, né? Né? Então tu já carrega ela no teu bolso, só falta botar na tua mão. Será que é o chip, irmãos? Será? Eu não sei. Eu não vou aqui nem afirmar, nem desmentir, né? Até porque eu não vou estar aqui para me ser oferecida. Brincadeira. Mas eu tenho a tendência, aqui não falo o que é, isso vai ser uma marca, né? Aqueles que não. Primeiro que nós não deveríamos nos preocupar, mas vamos falar dela. Aqueles que não adorarem vão o quê? Ser mortos. Amém? E aqueles que adorarem receberão uma marca. Então, com marca, se tu adorar, né, indifere muito.
São aqueles que serão uma marca, um sinal, a qual não poderão comprar, vender, né? Continuar usufruindo aqui do pouquinho que ainda tiver. Todos terão que receber, grande ou pequeno. Quem foi enganado por Satanás ou quem tem preparado a sua vinda. Todos vão experimentar quem é Ele. Mas por que será que eu tenho a tendência, irmãos, de não crer que é um chip? Né? Mesmo podendo ser. Mas enfim, se for, irmãos, não te preocupe. Amém? Não se preocupe. Aqui diz que o ato primeiro será de adorar a Ele. Depois tu vais receber. Não entra na paranoia, irmãos. Amém? Não entra em paranoia. Tá chip, tá vindo chip, vão instalar chip, o que vai acontecer? Eu vou morrer da fome, eu não vou poder comprar, vender. A Bíblia diz que o cristão tem uma marca ou não tem? Tem ou não tem? Tu consegue ver? Mas Deus consegue. Eu tenho a tendência a crer que essa marca, irmãos, assim como a marca do cristão, será uma marca espiritual. Né? Será aqueles que vão adorar a besta e vão se tornar pertencentes a essa besta. Amém, irmãos? Não se preocupe com chip. Se preocupe, irmãos, em não adorar a imagem da besta. Se preocupe em ser fiel ao Senhor. Se preocupe se por acaso aconteceu o arrebatamento e tu sentir falta de algumas pessoas, lembre que ainda tem uma chance. Amém, irmãos? Vamos estar vigilantes, vamos estar cuidadosos. Né? Eu sei que é uma palavra muito tensa para se pregar, tensa para se ouvir. Né? Tem mensagens que são mais fáceis para se pregar, mais fáceis para se ouvir. Isso é literalmente, irmãos, uma palavra de ensino, né? De ensino, de exortação. Não tem como ensinarmos e aprendermos tudo em apenas uma hora. Nós estaremos continuando. E eu, assim, incentivo. Quem não teve semana passada, procure a palavra no YouTube. Nós passamos depois. É uma horinha também. Ouça essa primeira palavra, né? Para que tu possa ir gerando conhecimento e fé no teu coração. Agora a Bíblia é clara. Haverá, irmãos, esse período. Haverá essa primeira besta. Haverá essa segunda besta, esse falso profeta. Semana que vem prometo que nós vamos falar sobre essa segunda besta. Né? O primeiro nós já entendemos que será um líder mundial. Né? Se apresentará como o Salvador, como o Anticristo. E nós entendemos que tem essa segunda besta, que será o falso profeta. Um é o anticristo, o outro é o falso profeta. Satanás cria uma trindade satânica, irmãos. Satanás cria alguma coisa? Não, tudo ele copia. Tudo ele copia. Né? Então ele cria uma trindade satânica. Ele, Satanás, o dragão, o anticristo e o falso profeta, assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em tudo ele quer se colocar como Deus. Amém, irmãos? Então sim, essa segunda besta, esse falso profeta, sim, irmãos, representará algo religioso. Essa besta, sim, será talvez algo que nós conhecemos como igreja, mas não é igreja. Terá que ter esse aspecto religioso. Terá o aspecto de um homem de guerra, um homem da terra, né? Forte, com conhecimentos, e terá esse lado espiritual. Amém? Lembrando, ele se apresentará como Cristo, como o falso Cristo. Então as pessoas têm que ter esse lado espiritual, que será esse segundo papel. Semana que vem a gente vai falar sobre Apocalipse, capítulo 17. Amém, irmãos? Era isso que Deus tinha para nós nessa manhã. Se ficar assustado te ajuda a corresponder com o Senhor, fica assustado. Né? Se ficar assustado ajuda, fica assustado. Só que nós cantamos o último louvor, nós não precisamos mais ser escravos do medo, desde que nós sejamos filhos de Deus. Né? Se nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos do medo. Isso não vai pertencer a nós. Amém? Mas ainda assim tem que ser pregado. Era isso